E aí, meus queridos? Tudo certinho? Pois bem, para nossa aula de hoje será necessário que vocês abram o livro de vocês lá na página 39, onde começaremos a falar sobre a importância da conservação dos meios naturais. Vamos lá? Então, lá na página 39, ele começa citando a questão do parque de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. É interessante lembrar que os Estados Unidos é um dos primeiros países no mundo, se não o primeiro, a estabelecer os chamados ambientes de conservação ou unidades de conservação. O que acontece numa unidade de conservação é o seguinte: aquele ambiente ele deve ser preservado, só que existem categorias de preservação. Ele pode ser uma APA, que é uma área de preservação ambiental, que na verdade, pensar em APA, o certo seria o mundo inteiro ser uma APA, porque toda a área a gente deve cuidar, toda a área ela deve ser preservada. Ou ainda, ela pode ser uma APP, que é uma área de preservação permanente. Numa APP não se pode haver, por exemplo, construção, não se pode haver retirada de nada. Na APA já pode. Existem também os chamados parques, como é o caso aqui do nosso parque do Córrego Grande, como aqui onde a gente mora, aqui no sul da ilha, que se tem a reserva extrativista do Pirajubaé. Olha só que interessante, nós estamos falando de uma unidade de conservação, só que ela é extrativista. O que é isso? O pescador ele pode ir lá pegar o seu peixe, ele pode ir lá retirar o seu berbigão, então ela tem essa finalidade de trabalho. Então, são aí alguns tipos diferentes de unidade de conservação, certo? E por que é tão importante preservar? A gente pensar em conservação, nós estamos pensando sobre a vida futura. Quanto menos vegetação, menor é a qualidade de vida que nós temos. Seja pela qualidade do ar, seja pela quantidade de água, chuva, até mesmo a questão da permanência dos rios. Então o cuidado com a vegetação, o cuidado com a natureza, o cuidado com os animais, ele é muito interessante. Nós também devemos observar a questão das florestas originais e daquelas florestas que muitas vezes sofrem replantio com espécies que não são daqui, que não são endêmicas. O que pode gerar um desequilíbrio ambiental. Então não adianta eu tirar uma vegetação original de Florianópolis e replantar com uma vegetação que é original do Canadá, por exemplo. Isso não vai dar certo. Os animais que moram aqui, que se alimentam das sementes, que se alimentam dos frutos das árvores que são daqui, eles não vão se alimentar com frutos de árvores que são natural de outros países. Certo? Pois bem, no livro de vocês ele traz aí sobre algumas categorias de unidades de conservação que são como essas que o professor falou agora anteriormente. E essas unidades, essas categorias, elas estão muito bem descritas ali na página 40. Então ela vai explicar item por item o que significa e o que pode se fazer dentro de cada uma delas, ok? A questão dos impactos, né? Por que é necessário preservar? Nós temos muito impactos pela ação humana e nós temos muito impacto pelas indústrias. Indústria também é ação humana. Quando a gente fala em liberação de esgoto, quando a gente fala em desmatamento, quando a gente fala em liberação de fumaça, são ações humanas e que impactam diretamente no meio ambiente. Por isso que é necessário termos o cuidado ambiental. Aqui em Florianópolis, nós estávamos no debate até poucos dias se o parque do Córrego Grande, ele continuaria sendo parque ou se ele seria entregue à iniciativa privada para que fosse construído prédio onde hoje é o parque. Vocês já pensaram que problema que isso geraria? Seja para a nossa qualidade de vida e seja para o ambiente natural, para a fauna e para a flora? É até uma pena a gente falar que o nosso país ele vem na contramão do que muitos países estão fazendo. Enquanto muitos países do mundo estão pegando seus ambientes naturais remanescentes, ou seja, aquilo que está ali que sobrou, e está cuidando, o nosso país está pegando esses ambientes e está destruindo. É uma pena.
porque, na verdade, somos nós que seremos impactados no futuro. Então esse modelo de política é um modelo totalmente perversa. Ela não é de hoje, infelizmente, mas hoje a gente tem visto bastante debate sobre essa situação porque as pessoas estão abrindo os olhos para este problema. Água contaminada. Olha só que problema. Vocês já pensaram o impacto que gera uma água contaminada, por exemplo, por óleo das embarcações ou pelo vazamento de petróleo? Você acaba, principalmente petróleo, ele acaba criando uma película sobre a água que impede a troca de oxigênio entre o ar e a água. O resultado disso é a morte dos animais que vivem na água. E também os animais ali, como por exemplo as aves, quando elas entram em contato com esse petróleo, ele gruda na pena delas e o resultado geralmente é desastroso para o animal. Eu me lembro, há uns anos atrás, que aconteceu a passagem de um furacão lá numa cidade nos Estados Unidos, chamava de Nova Orleans. Esse furacão foi chamado de Katrina. Isso ocorreu em 2005. Katrina foi lá nos Estados Unidos e aqui em Santa Catarina passou um ciclone extratropical chamado de Catarina. São diferentes, mas o desastre em ambos foi muito grande. Até é interessante falar isso porque o impacto que eles geram é muito grande. Só que esse tipo de fenômeno, ele ocorre há bastante tempo, porém, há muitos anos atrás, como a população era bem menor, quase não impactava a população, quase não impactava as pessoas. Só que de um tempo para cá, as cidades estão cada vez mais inchadas, as cidades estão cada vez maiores, então aquele ambiente que antes era tudo vegetação, e que antes às vezes passava lá um vento, passava lá um ciclone, derrubava às vezes umas árvores, hoje está derrubando casas, hoje está afetando pessoas. Então isso também se dá pelo local em que as pessoas estão habitando por necessidade, né? A população mundial está cada vez maior. Estamos quase chegando aos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Vale lembrar também que esse crescimento das cidades tem mudado o clima das cidades. Inclusive nós chamamos de microclimas ou de ilhas de calor, que são aqueles ambientes que aquecem de maneira exagerada nos ambientes onde não se tem vegetação original. Com a retirada da vegetação original e com o crescimento das cidades, onde se tem mais estradas, onde se tem mais prédio, o aquecimento é diferente. É igual, por exemplo, você estiver andando no centro de Florianópolis em dezembro, você vai ter um calorão imenso andando pelos calçadões. E quando você entra na Praça 15, você vai notar que a temperatura é bem diferente. Eu sempre cito esse caso, porque para nós que somos de Florianópolis, esse é o caso mais clássico que existe, porque é um corte abrupto da temperatura. Enquanto você está de um lado da rua com calçadão terrivelmente quente, atravessou a rua, você entrou na Praça 15, você tem uma temperatura muito mais agradável, muito mais razoável, por conta de que na Praça 15 tem uma grande quantidade de vegetação. Então é por conta disso que a temperatura, que o microclima da Praça 15 é diferente do calçadão. Então, observando a Praça 15 é que nós, cidadãos florianopolitanos, temos que começar a pensar no plantio de árvores aí nas nossas casas, naquele espacinho que a gente tem no terreno, a fim de melhorar então a temperatura ao redor da nossa casa e também a temperatura da nossa cidade. Meus queridos, um abração, vou deixar para vocês algumas atividades e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!